Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. So the robots are designed to look very human-like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans. My preference is to make them always look a little bit like robots, so you know. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Vivemos em uma sociedade controlada. Acredito que a maioria das pessoas reconhece isso, independente do nível de quão acordadas estão. A diferença entre as pessoas é o que elas pensam que podem fazer contra este controle que está sobre elas. Para a grande maioria, é uma submissão completa. Não há nada o que elas possam fazer a respeito disso. Para aqueles que estão acordados, varia dependendo das convicções espirituais, mas independente do que as pessoas façam, ainda vivemos em uma sociedade completamente controlada. Poderíamos falar do controle em diversas fatias de revelação, mas o maior deles é o controle que está sobre as nossas mentes. As pessoas são doutrinadas durante a vida a seguirem um tipo de comportamento e são influenciadas para as suas decisões e tudo aquilo que elas pensam ser o correto. E muitas vezes o seu próprio comportamento mental é o que provoca elas moverem-se por medo e ignorância. Muitas pessoas acreditam que a inteligência artificial logo assumirá o controle do mundo e o destruirá. Existe um certo medo da inteligência artificial em muitas pessoas. Basicamente, computadores com uma mentalidade própria que destruirão a humanidade. Alguns filmes falam sobre isso. Ou as pessoas falam de invasões de alienígenas, ou sobre as mudanças climáticas, ou sobre a inteligência artificial. E poderíamos incluir também alguns que temem os zumbis também. Muitos estão preocupados com estas coisas. Mas se olharmos com atenção para todos os filmes que foram nos dados durante toda a história da humanidade, nós percebemos o quanto fomos influenciados por essas coisas. Mas é importante despertarmos deste sono profundo e procurarmos entender qual é a verdadeira resposta para a inteligência artificial realmente conseguir destruir uma humanidade. E a resposta é não. Mas por que não? É sobre isso que vamos falar um pouco aqui neste vídeo. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aí embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui.
A inteligência artificial não dominaria este mundo. Isso é ficção científica, no qual as pessoas foram influenciadas a acreditar. Geoffrey Hinton às vezes é chamado de padrinho da inteligência artificial, e ele está tentando explicar os seus riscos para o mundo. Se produzimos coisas mais inteligentes do que nós, como sabemos que poderemos manter o controle delas? Eventualmente deve ser perigoso, mas eu penso que focar nisso agora é desnecessário, porque levará de 30 a 50 anos ainda até que essas coisas se tornem mais inteligentes do que nós. Mas essa combinação de perceber que eles podem ter uma maneira muito melhor de aprendizado do que nós, porque eles podem compartilhar conhecimento instantâneo e ver coisas como o ChatGPT ou o Palm no Google, que podem explicar porque uma piada é engraçada, me faz perceber que essas coisas já são muito inteligentes. E se eles tivessem uma inteligência melhor do que a nossa, então ficaria muito mais urgente isso. Então este homem afirma ser o inventor da inteligência artificial, ou o que quer que seja. Ele tinha dito estar limitado em seu contrato com a Google, dando alguns limites ao que ele poderia dizer sobre isso. Então ele saiu da Google e consegue dar entrevistas ao redor agora, e espalhando medo sobre a sua própria criação, da inteligência artificial. Você falou que a inteligência artificial poderia manipular ou possivelmente descobrir uma maneira de matar os humanos. Como poderiam matar os humanos? Bem, eventualmente, se forem muito mais inteligentes do que nós, será possível esta manipulação, porque terá aprendido isso conosco. O perigo da inteligência artificial é muito maior do que o perigo das armas nucleares. Marque minhas palavras, a inteligência artificial é muito mais perigosa do que armas nucleares. Eu tento convencer as pessoas a andarem mais devagar com a inteligência artificial, para regular a inteligência artificial, mas isso foi inútil. Eu tentei por anos. Então isso é o que as pessoas têm ouvido e naturalmente têm ficado muito preocupados com esses avisos e têm ficado preocupados com a capacidade da inteligência artificial, porque ela tem sido jogada em meio à sociedade para ser consumida publicamente de diversas formas, de Siri a Alexa até o ChatGPT. É interessante que os mesmos que auxiliaram e auxiliam hoje para o avanço da inteligência artificial estão alertando contra este avanço da inteligência artificial. Há livros do Klaus Schwab só falando sobre a quarta revolução industrial. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre isso. Também existe esse outro livro sobre revolução industrial de Henry Kissinger, que fala sobre todos os planos do futuro da inteligência artificial. Mas, falando de forma simples, eles planejam utilizar a inteligência artificial para substituir os humanos e nos mover para fora do caminho, para tarefas onde os humanos não seriam mais completamente necessários. A inteligência artificial nos colocará em um novo sistema de controle. Infelizmente, o que move as pessoas a se moverem irracionalmente neste mundo é o medo das coisas. E precisamos entender sobre essas coisas para que o medo não esteja futuramente nos levando a fazer coisas que não agradam a Deus. Se você tem medo de que a inteligência artificial domine o mundo, provavelmente é porque não entende completamente como o mundo funciona. Por muito tempo, o mundo foi entregue nas mãos de alguns poucos poderosos, e estes controlam o mundo. Famílias muito poderosas, e todos são guiados pelo próprio Satanás. E sabemos que a agenda está preparando um cenário para a chegada do anticristo, o futuro líder mundial, que controlará os santos, a igreja de Cristo. A inteligência artificial digamos que um bode expiatório, assim como os alienígenas. É muito mais fácil colocar a culpa
em outras coisas para falar dos propósitos dessa agenda, que é destruir pessoas, acabar com aqueles que vão contra o sistema e, principalmente, a Igreja de Cristo, aqueles que estão a favor dos propósitos do Senhor, aqueles que entendem que os planos deste mundo não estão nas mãos da inteligência artificial, que os planos deste mundo estão nas mãos do Senhor, Yeshua, HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso, aquele que enviou teu Filho unigênito para morrer numa cruz, e esta morte na cruz, deste sangue derramado, trouxe para toda a humanidade uma chance de não estar morto no pecado, e é justamente contra isso que o demônio luta em todas as fatias da sociedade, e a inteligência artificial é mais um veículo que pode também ser utilizado para isso. A verdade é que os poderosos do mundo, o próprio Satanás, seduz diariamente a humanidade. E então, este discurso de que a inteligência artificial pode destruir a humanidade é uma maneira de nos condicionar a aceitar algumas narrativas diferentes para quando o caos realmente vier. É preciso entender a diferença entre a verdade e uma narrativa que é composta por mentiras. É uma mentira com um cara de verdade. A verdadeira agenda sobre a inteligência artificial não é sobre controlar e depois destruir o mundo, mas é sobre aqueles que já controlam este mundo e querem mudá-lo, usando-o para controlar a população de uma maneira diferente, sutil, como se não fossem eles, como se fosse a inteligência artificial que está dominando as pessoas. Quando lembramos do CERN, aqueles portais que a princípio está falando só de ciência, dito por eles, mas quando vamos estudar a fundo, e eu já fiz aqui alguns vídeos sobre o CERN, nós descobrimos que são portais de abertura para demônios, para espíritos malignos. E então, quando olhamos para a inteligência artificial, vista agora como uma possível destruidora da humanidade, não podemos esquecer que também podem ser veículos de espíritos malignos. E é por isso que o que eles querem é fundir os seres humanos com a inteligência artificial, o transhumanismo, a biotecnologia, o barro e o ferro, os pés da estátua de Nabucodonosor descrito pelo profeta Daniel, que apontam para a última sociedade antes da volta de Cristo Jesus. E no fim das contas, esse é o principal objetivo do Deus desse mundo, o próprio diabo. Ele quer com que toda a criação de Deus esteja se misturando com a criação dele. É a mesma coisa que aconteceu antes de Noé entrar na arca. Antes de Deus destruir os habitantes da terra e permitir que apenas Noé e sua família permanecessem vivos. Noé permaneceu perfeito na sua geração. Ele não fazia parte daquela semente contaminada que precisou ser destruída, da união de anjos caídos com mulheres, que gerou gigantes, néfilins. E então ele foi salvo. Este é o mesmo objetivo de Satanás para o fim desta era: se fundir com a humanidade, para fazer com que todos fiquem do seu lado. O diabo quer fundir a tecnologia com os humanos. E ele vai conseguir isso através da marca da besta, descrita no Apocalipse 13. Enquanto isso, estamos sendo preparados para isso, porque será algo natural para muitos que estão dormindo, que não estão despertos quanto aos planos malignos, a esta matrix em que os próprios poderosos descrevem para nós, através de um filme, aquilo que realmente acontece no mundo. Mas nós, que estamos despertos, não somos dos que ficam prostrados, olhando para distrações, medos impostos pelo mundo, pelos líderes deste mundo. Não. Nossos olhos estão fitos em Jesus, e nele toda a nossa esperança é colocada, porque por ele e para ele são todas as coisas. Yeshua HaMashiach, este sim é o Messias
em que nós aguardamos a vinda. E enquanto isso, estaremos despertos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.